Amigos, vamos lá então. Vamos comentar um pouquinho, rapaziada. O pós-jogo acabou que saiu atrasado, peço perdão. Acabou já faz um tempinho. França 2, Marrocos 0, pelas quartas de finais da Copa do Mundo. A França está na semifinal da Copa do Mundo, com gol de Mbappé e de Dembélé. Meus amigos, vamos comentar um pouquinho desse jogo da França, cara. Cara, é triste, cara. Triste. França na semifinal. Eu que sequei a França até o fim, sequei mesmo. Daí vai ver muita gente que, pô, Gilmar, por que você não tá torcendo pra França? A França é a única seleção que pode eliminar a Argentina. Eu tô secando a França mesmo, gente. Pra mim, França e Argentina que se ferre. Eu odeio as duas seleções. Eu tava torcendo pra Marrocos, a minha seleção ia ser o Marrocos nessa Copa do Mundo. Mas, cara, não tem como bater a França, mano. Me desculpe. Não vai ser Marrocos, não vai ser Espanha, não vai ser ninguém dessa chave. Pra mim, a França já tá na final da Copa do Mundo. Independente de quem pegar na semifinal, já tá na final. Então, assim, cara, é uma coisa impressionante como esses caras são. Não perdem, mano. Esses caras não perdem, mano. Esses caras são uma máquina de vencer. Além de ser uma máquina de time, tem um time muito bom. Os caras são uma máquina de vencer. E é outra seleção insecável, mano. A França e a Argentina, duas seleções insecáveis nessa Copa do Mundo. Não dá pra secar esses caras, mano. Os caras não perdem. Pô, cara, o Mbappé que fez gol, o Mbappé que perdeu o pênalti é uma coisa impressionante, mano. O cara, mesmo perdendo o pênalti, o cara foi lá e fez um golaço. Isso é a diferença de um jogador decisivo, de um centroavante decisivo, de um atacante decisivo. Coisa que a seleção brasileira não tem. Você vê todas as seleções gigantes tem centroavante, tem atacante decisivo. Portugal tem Cristiano Ronaldo, a Argentina tem Messi, França tem Mbappé. Inglaterra tem Harry Kane. Espanha tem Lamine Yamal, que é mais ou menos, né? Mas tem um bom jogador. Pô, cara, toda a seleção grande tem centroavante decisivo, tem atacante decisivo. A Noruega tem Haaland. Só a seleção brasileira que não tem atacante decisivo, cara. Pô, uma coisa impressionante esse Mbappé, cara. De novo fez gol o Mbappé ali. O Mbappé que perdeu o pênalti no primeiro tempo. E assim, cara, eu já tava assim. Eu já tava pensando, pô, cara, o Mbappé perdeu o pênalti. Agora que vai se tornar um jogo complicado pra França. Agora vai esfriar o jogo. Agora a França vai ficar nervosa no jogo. Que nem aconteceu com o Brasil, né? Pô, que o Bruno Guimarães perdeu o pênalti. O Mbappé também perdeu o pênalti. Mas daí, o cara perde o pênalti. E no segundo tempo o cara se rende e faz gol. Mesmo perdendo o pênalti, o cara vai lá e conserta e faz o gol. Cara, é uma coisa impressionante esse Mbappé. Daí tem gente que fala que o Lamine Yamal, o Vini Júnior, o Lamine Yamal principalmente é o melhor jogador dessa nova geração. Gente, me desculpe. O Mbappé disparado é o melhor jogador dessa nova geração. De 2005, de 2010 pra cá, mas disparado o Mbappé é o melhor jogador dessa nova geração. Mas com certeza. Gente, com todo respeito ao Lamine Yamal, mas o cara tá com 18 anos. O cara ficou no bolso do Nuno Mendes. Tanto no jogo contra o Portugal na Copa do Mundo, quanto no jogo contra o PSG. Ficou no bolso, não conseguiu dar um drible no Nuno Mendes. Me desculpe, gente. O Mbappé, pra mim, cara, o tanto que ele é decisivo, a velocidade que ele tem, a explosão que ele tem no ataque. Me desculpe, cara, é o poder de decisão dele. Pra mim, mano, o Mbappé, com certeza, mas sem sombra de dúvidas, é o melhor jogador dessa nova geração. Olha o gol que o Mbappé fez, gente. Olha o gol. E não é só nesse jogo que ele faz esse tipo de gol. É todo jogo que ele faz gol de fora da área. Chuta no cantinho, no ângulo, na bochecha da rede. Gente, me desculpe, vê se o Lamine Yamal faz um gol assim. Vê se o Lamine Yamal faria o gol que o Mbappé fez hoje. Vê se o Lamine Yamal faria aquele gol que o Mbappé fez contra Senegal, do meio da rua. Faria nunca, gente, faria nunca. Por isso que eu falo, o Mbappé é o melhor jogador dessa nova geração. E a França em si, cara, não tem o que falar, cara. É uma máquina de time, mano. Mesmo sendo numas quartas de final do Copa do Mundo, os caras vão lá e ganham tranquilo no segundo tempo. Tranquilo. Ganham dando risada. Ganham zoando. Ganham debochando da seleção de Marrocos.
É uma coisa impressionante, cara. Olha, eu vou falar pra vocês. Se tem uma pessoa, se tiver uma pessoa que tá secando a França nessa Copa do Mundo, essa pessoa tá sofrendo. Porque não é possível, mano. Esses caras não ganham nunca. E quando ganham, esses caras ganham com estilo. Esses caras nunca sofrem, mano. Uma coisa impressionante, cara. Como eu queria ser francês, mano. Os franceses não sofrem um pingo que nem nós sofremos. Os franceses atualmente não sofrem um pingo que nós brasileiros sofremos. Com esse Bruno Guimarães, com esse Casimorto aí, com esse Marquinhos, com esse Danilo, com esse Paquetá, com esse Rafinha, com o Endrick perdendo gol. O francês não sofre um pingo que nós sofremos. Como eu queria ser francês, mano. Olha, eu vou falar pra vocês. 2012, mano. Cara, quem nasceu de 2005? Olha, cara, cara, que nasci ali depois de 2005, cara, de verdade. Se fosse pra não ver o Brasil ganhar a Copa, eu queria torcer pra França. Cara, eu queria nascer francês, cara. Porque não é possível, mano. Esses caras só ganham, só ganham, só ganham. Só vão pra final, só ganham, vão pra semifinal, ganham. Pô, mano, é uma coisa impressionante, mano. Olha o time que esses caras têm. Por isso que eu falo, gente, a França, cara, assim, individualmente, cara, não tem como bater esse time da França no meio pra frente. Mano, não tem time, não tem um time hoje que tenha a perfeição que nem tem o ataque da França. Dembélé, Olise, e ainda tem Cherki no banco. Eu até tô esquecendo os nomes, Mbappé. Cara, Barcola, Doué. Cara, é muito atacante bom, mano. É muito atacante bom que esses caras têm. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma coisa impressionante. É só o que faltava mesmo. Só o que faltava o Messi nascer francês, cara. Aí sim, você já pensou, rapaziada, em um mundo que o Messi fosse francês? Aí, mano, aí a França ia dominar o futebol. Aí a França ia ganhar a Copa do Mundo por mais de uma década, de um século. Se o Messi fosse francês, esses caras iam ganhar a Copa do Mundo com sobra. E não sei não, hein, cara. Mesmo a França ainda vai ganhar essa Copa do Mundo com sobra. Porque olha o ataque desses caras. Olha o ataque desses caras. É ou não é uma seleção pra ganhar uma Copa do Mundo com sobra? Com esse ataque aí que esses caras têm. Mano, não é possível, cara. Pô, o Hakimi também não fez cócega na França, hein? Vamos falar, o Hakimi que tava mal hoje. Mas ainda assim é o melhor jogador dessa seleção do Marrocos. Inclusive, parabéns pra seleção do Marrocos, que de novo fez história e chegou numas quartas de final da Copa do Mundo. A primeira e a única seleção. Primeira não, a única seleção africana que chegou nas quartas de final da Copa do Mundo esse ano, cara. Parabéns pra seleção de Marrocos, mas os caras levaram azar. Que pegaram a França. Não tem um time hoje que consiga individualmente, quer dizer, no papel, bater com esse time da França. Não tem, cara. Não tem. É assim, cara. Vamos falar do jogo, cara, porque assim, falando do primeiro tempo, foi um primeiro tempo ali, cara. Como eu falei, o Mbappé perdeu o pênalti. Foi um jogo morno pra França, o primeiro tempo morno. A França ainda era melhor, a França ainda criava oportunidade, mas a França mesmo assim não conseguia fazer o gol, né? Não conseguiu ali ser feliz na finalização, né? Ainda se tornou um jogo morno, principalmente depois que o Mbappé perdeu o pênalti, né? Inclusive ali o Mbappé bateu muito mal o pênalti, hein, cara? Praticamente recuou pro Bono, deu de graça pro Bono, cara. Me desculpe, cara, o Mbappé, cara, com a qualidade que ele tem, não pode bater pênalti assim, cara. Não pode. Cara, é raramente, cara, meu Deus do céu. O Mbappé ali, o Mbappé nunca perdeu o pênalti assim, tá? Vou falar pra vocês, acho que eu nunca vi o Mbappé batendo pênalti assim. O Mbappé é um cara que costuma bater pênalti bem. Eu acho que a única vez que eu vi o Mbappé fazendo esse tipo de pênalti, esse pênalti mal batido aí, um pênalti tão mal batido quanto esse, acho que a única vez que eu vi foi na Eurocopa de 2020, que o Mbappé, se eu não me engano, também recuou pro goleiro. Quer dizer, na Eurocopa de 2020, quando a França jogou com a Suíça, quando a França foi eliminada nos pênaltis. Então, assim, foi a única vez que eu vi o Mbappé bater nesse pênalti aí. Foi contra a Suíça na Eurocopa de 2020. A única vez. Cara, o Mbappé não costuma bater muito mal o pênalti. E terminou o primeiro tempo 0 a 0, cara. Cara, eu já tava sonhando, mano. Me desculpa, eu já tava sonhando que o Marrocos ia levar esse jogo pra prorrogação ou pros pênaltis. Até porque o Mbappé perdeu o pênalti.
E, gente, eu já falei isso. Não se pode, custa caro perder um pênalti numa Copa do Mundo. Principalmente no mata-mata. Mas pra esses caras não custam, mano. Não custa, mano, porque é impressionante, mano. No segundo tempo, os caras lá foram ganharam com uma tranquilidade. A França que abriu o placar ali aos 15 minutos, 15, 20, com um golaço do Mbappé. Um golaço, e depois que a França fez o gol, a França ficou mais tranquila do que tava. Ficou mais tranquila ainda. Jogou com calma, tranquilidade, marcou bem. Não deixou o Marrocos finalizar. Não deixou Cara, não deixou o Marrocos quase respirar no jogo. Não deu chance pro Marrocos. Né? E acabou ali fazendo o segundo gol ali com espaço no contra-ataque, né? O Marrocos teve que se abrir, deixou espaço pra França. E o Dembélé foi lá, fez o segundo gol, inclusive num belo passe do Olise, né, cara? Cara, o que joga de bola o Olise, cara? Pô, me desculpa, eu não gosto do Olise, mas é um baita de um jogador, mano. É um baita de um jogador. O que joga de bola esse cabeludo, mano? Meu Deus do céu, é uma brincadeira. Pra mim, hoje, o Olise é o melhor meia do mundo. Se não é o melhor, é um dos melhores, mano. Inclusive ali o Real Madrid já tá de olho, hein? O Real Madrid que já tá interessado no Olise. Mas você acha que o PSG vai vender o Olise? Vai nunca. O PSG vai pegar. O PSG não, o PSG não, quer dizer, o Bayern de Munique. Vocês acham que o Bayern de Munique vai querer vender o Olise, cara? Me desculpe, cara. O Bayern de Munique vai fazer a maior burrada se vender o Olise. Porque é um baita de um jogador, mano. Um baita de um jogador. Cara, o que joga de bola esse Olise, mano? É uma brincadeira, mano. Brincadeira de mau gosto que joga de bola esse cara. E assim, mano, a França fez o segundo gol e depois dali o Marrocos tentou ir pra cima, mas a França não deu chance. A França não deu chance. E terminou o jogo, França 2, Marrocos 0. França classificada, de novo numa tranquilidade, com um segundo tempo tranquilo da seleção da França. Com um segundo tempo, com de novo o Mbappé sendo decisivo. Mesmo perdendo o pênalti, de novo o Mbappé sendo decisivo. E a França que no segundo tempo amassou o Marrocos e fez 2 gols de forma tranquila. A França que fez um segundo tempo muito bom, mesmo num primeiro tempo ruim. A França foi lá no segundo tempo e faz 2 gols assim de forma tranquila. Esse tá assim, cara, é impressionante. Mas é isso, cara. França 2, Marrocos 0. Deixa sua opinião aí nos comentários antes de você sair do vídeo. Não esquece, deixa o like, se inscreva no canal e me siga no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui.